Olá! O programa Espaço Universitário começa agora. Vem com a gente! Os destaques dessa semana são Justiça Restaurativa, Congresso de Exatas, o quadro Diálogo Contemporâneo e os talentos de Walter Bandeira. Você é o nosso convidado. O programa está só começando, continue com a gente. Começamos o programa de hoje mostrando como foi a cerimônia do jaleco, com os alunos dos cursos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Expectativa é a palavra que melhor define o sentimento dos alunos que participaram da cerimônia do jaleco no campus BR. A cerimônia do jaleco, ela mostra, pra gente, ela dá início na nossa carreira, ela vem para dar o primeiro passo para a gente estar iniciando essa vida acadêmica. Eu me sinto extremamente privilegiada, porque eu sei que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. E eu me sinto muito especial por estar aqui nesse momento presente e estar fazendo parte de tudo isso. A cerimônia do jaleco é uma tradição das universidades brasileiras e de outros países. O ato consiste na entrega do jaleco branco aos calouros, simbolizando o início dos estudos na área da saúde. Também marca o compromisso e a responsabilidade com o exercício da profissão. O jaleco é um símbolo tão importante, sendo recebido pelos nossos familiares, pessoas que nós amamos. É como se nós víssemos que tudo aquilo que a gente estudou, que a gente lutou para conseguir chegar no ensino superior, valeu a pena. A Universidade da Amazônia ela tem esse diferencial de dar essa oportunidade de entrada, de acolher o aluno e celebrar com ele essa vitória. Uma cerimônia como essa faz a gente ter consciência profissional, consciência enquanto estudante também, para que quando literalmente a gente se torne profissional, a gente saiba como agir na melhor forma possível, respeitar a sociedade, respeitar o indivíduo, respeitar o paciente enquanto ser humano. Participaram da cerimônia os cursos de enfermagem, estética e cosmética, farmácia, fonoaudiologia, educação física, nutrição, terapia ocupacional, biomedicina, psicologia e fisioterapia. Alguns acadêmicos já nascem com DNA da saúde no sangue. O estudante de fisioterapia Yoganandi Lucas se encaixa nesse perfil. Filho de enfermeira, ele se sente orgulhoso em seguir os passos da mãe. Essa cerimônia do jaleco é como se fosse a concretização de um sonho que muitos têm desde a infância, como eu sempre tive, de um sonho de um dia usar esse jaleco e agora eu estou realizando ele. Hoje aqui nós tivemos 238 alunos do segundo semestre do curso de fisioterapia que efetivamente vão poder agora, a partir de então, participar de todas as aulas práticas que o curso de fisioterapia da Universidade da Amazônia oferece. Setembro também foi o mês de outra cerimônia muito interessante. Os alunos do curso de gastronomia viveram as emoções da cerimônia da Dolman. Eduardo Gomes está no primeiro semestre do curso de gastronomia. Ele estava muito emocionado no dia da cerimônia da Dolman, realizada no campus Alcindo Cacela. É uma realização. Eu vou me aperfeiçoar em chefe de cozinha, mas hospitalar, gastronomia hospitalar, em oncologia. E estou apaixonado pelo NAMA, gostando muito do curso. Para mim é um orgulho muito, de vê-lo alcançando, os sonhos que ele pretendia na vida dele. A Dolman é a vestimenta de cor branca, tradicionalmente usada por chefes de cozinha. A solenidade representa para os novos alunos a iniciação no curso de gastronomia e o reconhecimento da importância e da origem do uniforme. Os alunos que ingressaram agora ainda nem foram para o laboratório, então é esse o ritual deles, de sair da sala de aula para ir para o laboratório. Quando eles recebem a Dolman e a gente diz, pronto, vocês podem ir para o laboratório e começar as práticas de vocês. Assim como Eduardo, outros alunos do curso também participaram do rito. É o caso da Sandra. Ela trouxe toda a família, inclusive a filha, que vibrava a cada participação de sua mãe na cerimônia. É um momento muito feliz, e elas ficam também nessa felicidade, porque elas também, como eu amo cozinhar, e elas também todas adoram. Neste semestre, a cerimônia contou com a participação do chefe paraense Rafael Aflalo. Rafael ganhou fama na internet
por causa do blog Cansei de Miojo. No blog, ele ensina a preparar receitas práticas e outras elaboradas. Ultimamente o interesse jovem vem crescendo muito, né, por esse curso, e isso devido à exposição que a chefe de cozinha hoje em dia tem na mídia, né? Então tem vários reality shows que passam na TV e isso acaba gerando interesse por esse mundo. E agora vamos falar de uma parceria pioneira entre o Ministério Público do Estado e a UNAMA. A parceria garante a implantação do Núcleo de Justiça Restaurativa. Professores e alunos dos cursos de Serviço Social, Psicologia e Direito vão atuar no núcleo. Mais uma vez, a UNAMA se destaca na implantação de um projeto inovador de pesquisa e extensão. A Universidade da Amazônia e o Ministério Público do Estado assinaram um termo de cooperação para instaurar o Núcleo de Justiça Restaurativa. Abrimos, dentro do Ministério Público, um novo leque de atuação extrajudicial. Uma atuação onde busca, em parceria com a UNAMA, pacificação dos conflitos em Coraci. Nossos alunos de Direito, nossos alunos de Psicologia e Serviço Social vão poder adentrar esta metodologia de práticas restaurativas, junto com os profissionais do Ministério Público, com certeza elevar a cultura do diálogo e da paz. O núcleo foi implantado na unidade do Ministério Público de Coraci, distrito de Belém. Ele vai funcionar 2 vezes por semana, com a atuação prática de professores e alunos. O projeto começa com os cursos de Serviço Social e Psicologia, mas a ideia é que se estenda para outros cursos, como Direito. Acaba sendo um diferencial para o curso de Serviço Social, acaba sendo um diferencial para a UNAMA, que de alguma forma tem sempre atuado de forma vanguarda em relação a projetos na área de criança e adolescente. A gente tem muito a ganhar, principalmente pensando em algumas fatias de mercado, inclusive de pensar cursos de pós-graduação nesse eixo temático. A expectativa é muito grande por ser um projeto muito rico e que irá contribuir grandemente para a minha profissão. A justiça restaurativa é um processo colaborativo voltado para a resolução de um conflito caracterizado como crime que envolve a participação do infrator, da vítima e de mediadores. A ideia é que se resolva o conflito sem que ele chegue às vias judiciais. Nós vamos trabalhar de acordo com as demandas que entrarem no núcleo, né? Se nós conseguirmos resultados exitosos, quem sabe levar essa prática também às promotorias que estão no centro de Belém, que é onde há um número maior de promotorias especializadas, e também interagir e trocar experiências com outros estados. As teorias da ciência econômica explicadas de forma simples e informal. Assim é o quadro Economia Não é Bicho-Papão, que você vai ver agora. Nós já vimos que economia é uma coisa muito importante. Você já viu quanto se fala de economia nos jornais, no horário eleitoral, em tudo que a gente vê por aí? Mas você já percebeu a economia no seu cotidiano? Pense, quando você acorda e vai sair de casa, você tem que estabelecer relação com outras pessoas para poder chegar onde você quer. Se você vai de ônibus, de táxi, ou se você vai no seu carro, você vai precisar estabelecer relações de troca. Então, veja, você tem um dinheiro que é uma troca entre o trabalho pelo dinheiro. E agora você pegou esse dinheiro e vai trocar o seu dinheiro pelo trabalho de outra pessoa. Então, qual é o fundamento, o ato fundamental da economia? É a troca. A economia, ela se sustenta em 4 grandes pilares. O primeiro é uma condição de natureza humana. Nós precisamos dos outros para ter aquilo que a gente precisa e não produz. E vice-versa. Esse é o pilar da complementariedade. O segundo pilar da economia é a gestão dos recursos produtivos. Se a sociedade não garante o acesso dos indivíduos aos recursos, aí a gente vai ter o processo de exclusão social. Nós temos agora o terceiro elemento,
que é a distribuição da riqueza socialmente produzida. Porque se essa riqueza, que é produzida em sociedade coletivamente, não for repartida de modo a garantir que todos tenham acesso a recursos produtivos, eu gero pobreza em vez de riqueza. Mas tem um quarto pilar, a economia, que é o ordenamento institucional e jurídico, que é o que consolida e formata o fluxo econômico. Se esse ordenamento não opera, não é feito para garantir uma justa distribuição de renda, para garantir acesso aos recursos, a gente com certeza vai ter uma sociedade ineficiente economicamente. Então, isso está presente no nosso cotidiano o tempo todo. Nós todo o tempo estamos lidando com relações, com processos que envolvem a busca pela complementariedade, a busca por acesso a recursos para que a gente se torne produtivo, recursos materiais, recursos de conhecimento, recursos relacionais, para que a gente possa, então, partilhar a riqueza socialmente produzida. E isso se consolida através do ordenamento institucional. Então, se cada um de nós ganhar consciência da repercussão das nossas escolhas econômicas, nós vamos ter uma sociedade muito melhor. Esse é só o primeiro bloco do Espaço Universitário. Continue com a gente que vem muita coisa boa por aí. Voltamos já! Assim, ao vivo, a gente não tem nem palavras, né? É uma emoção que não tem tamanho. É muito importante o caráter religioso, devocional. No caso do dia de hoje, a Nossa Senhora de Nazaré, que é padroeira de toda Belém, de todo o estado do Pará. Sempre uma grande alegria estarmos juntos, reunidos como família, como povo de Deus, para celebrar e que a luz do Cristo ressuscitado chegue a cada um de nós. É um dia que a UNAMA está agradecida a Nossa Senhora, a todas as graças que todos nós atingimos nesse ano. Me sinto muito feliz, é um privilégio, em nome do Dr. Janguier, nosso reitor, poder receber a imagem peregrina e com certeza, tenho certeza que pelas minhas mãos ela vai abençoar todos nós. Estamos de volta. Você vai assistir agora a mais uma entrevista do quadro Diálogo Contemporâneo com o professor Mário Tito. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade da Amazônia. Hoje eu vou conversar com a professora doutora Violeta Loureiro. A professora Violeta é pós-doutora pela Universidade de Coimbra e doutora em Sociologia pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina em Paris. Recentemente, ela ganhou o título de professora emérita, um dos títulos mais importantes para o docente de nível superior. É autora de inúmeras obras, entre elas Amazônia no século XXI, Novas Formas de Desenvolvimento e Amazônia, Estado, Homem e Natureza, que é esse livro que eu tenho aqui, de grande valia para o conhecimento da nossa região. O Pará ocupa uma posição nada honrosa em um triste ranking. É o segundo estado com maior número de mortes no campo. Em 2015, foram contabilizadas 19 mortes, segundo o balanço da Comissão Pastoral da Terra. O Pará só ficou atrás de Rondônia, com 21 mortes. De acordo com a CPT, em 2015, o número de mortes decorrentes de conflitos no campo no Brasil foi o maior dos últimos 12 anos.
Foram 50 mortes em todo o país, o índice mais elevado desde 2004 e 39% superior ao registrado em 2014. O Ministério do Desenvolvimento Agrário reconhece o aumento das tensões no meio rural, mas informa que, segundo dados da Ouvidoria Agrária Nacional, ocorreram 16 mortes em 2015 e não 50, como informa a Comissão Pastoral da Terra. A discrepância dos dados se deve a diferenças de metodologia e de fontes. Tudo bem, professora Violeta? Tudo bem, Mário. Professora, falar um pouco dessa questão dos conflitos na Amazônia é falar também do desenvolvimento na Amazônia. Afinal de contas, quando se fala do processo de desenvolvimento, nós vamos chegar também a esses conflitos. A questão do conflito não pode ser pensada isoladamente, pelo menos o conflito que ocorre a partir da segunda metade do século XX até os dias atuais. É sempre um conflito, uma disputa entre duas ideias básicas: a ideia de progresso e desenvolvimento e a ideia de direitos humanos. Essas duas estão em conflito o tempo todo e na Amazônia a gente não conseguiu ainda minimamente harmonizar e criar um diálogo entre essas duas ideias básicas. Professor, então nesse sentido, falar de desenvolvimento na Amazônia significa falar de uma história de dominação, de uma elite pensante, ou então de pessoas que pensaram o desenvolvimento da região a partir de Brasília ou de outros lugares que não são da Amazônia. Lamentavelmente foi. Lamentavelmente, isso tem se acentuado cada vez mais. Professora, e quando nós pensamos em desenvolvimento agrícola para a região, se pensa também num desenvolvimento e zoneamento de terra, ou seja, decidir que terras são para plantação, que terras são para exploração da agropecuária, e me parece que esse modelo de desenvolvimento a longo prazo não vai acontecer na Amazônia, não é mesmo? Eu fui estagiária na Sudã quando eu era estudante de sociologia, de ciências sociais, e eu me espantava de ver, eu trabalhava exatamente no setor de incentivos fiscais, olha onde eu caí. E eu via, por exemplo, a Sudã aprovar projetos assim, de desmatamento de áreas enormes para fazer criação de gado, e eu me espantava porque, como quase todo mundo naquela época na região, a gente nasceu em cidades pequenas do interior em que as pessoas se tratavam com base em produtos naturais da nossa região. Ucuúba, sucuba, andiroba, copaíba. E eu me perguntava, mas meu Deus, por que não se explora isso? Se faz um grande parque de indústria farmacêutica, química, de produtos cosméticos, não se destrói isso tudo. Então eu vi nessa fase a destruição, por exemplo, de castanhais. Temos então uma situação interessante que na verdade marca os conflitos de terra na Amazônia. A questão da grilagem de terra, ou seja, aquelas pessoas que se dizem proprietários de terra, que dizem ter documentos, mas que são documentos falsos. Em que sentido se pode falar do nascimento de grilagem e que ele afeta essa dinâmica agrária e agrícola na região, professora? A grilagem, ela começou basicamente fim da década de 60, começo de 70. Porque até essa altura, as terras na Amazônia elas eram basicamente terras da União. Perfeito. E foi a União que incentivou os grandes empreendimentos aqui na Amazônia, por via da Sudã e Basa. Certo. Então, o que aconteceu? Essas pessoas compravam a terra por meio de editais, né? Se vendia a terra em jornais de São Paulo, os próprios órgãos de terra da Amazônia vendiam em São Paulo, Rio, etc. E na época não tinha um bom georreferenciamento, vocês mal sabiam onde estavam as terras, né? E se vendia, e aquele documento de terra era aceito na Sudã, etc., cheio de poceiro dentro. Pelo menos umas 3 décadas, o processo de demarcação de cada lote vendido, o próprio proprietário pagava taxas, pagava tudo, mas pagava só pelo que estava demarcando seu. Depois o proprietário vinha com o título de terra e dizia, pode sair que a terra é minha. E aí gerava conflito. E gerava conflito, porque nunca houve uma preocupação com o pequeno.
Eu tenho certeza que você ficou muito interessado naquilo que a professora Violeta conversou conosco aqui no programa Diálogo Contemporâneo. E eu tenho certeza também que você vai querer saber muito mais. A professora Violeta é autora de vários livros nesta temática e com certeza tem informações de maior influência e maior qualidade para você. Não é isso mesmo, professora Violeta? Esse livro aqui, ele trata desse processo de ocupação, desenvolvimento e conflito da Amazônia, mas só que eu pego um pouquinho antes da ditadura militar. Certo. Eu pego desde a Belém Brasília e o governo do Juscelino Kubitschek. Essa é a terceira edição, já atualizei até 2010. Eu trouxe, para você ver, dois livros que saíram recentemente. Um é História da Amazônia, do período da borracha aos dias atuais. Esse livro aqui já vai tratar de questões bem novas, como a questão da mineração, a questão de conflitos de terra, de desmatamento atuais, mas sempre vendo a história pela ótica dessas tentativas de desenvolvimento. Tá? Certo. E esse aqui, Amazônia, temas fundamentais sobre o meio ambiente. Esse aqui, ele também trata do meio ambiente, desenvolvimento e capital, né? E ele trata de questões assim interessantes do tipo, todo mundo diz que as terras da Amazônia são pobres, são extremamente pobres, como é que a gente pode ter uma floresta tão rica em cima de um solo tão pobre? Então esse tipo de questão está tratado aqui. É um prazer falar sobre a Amazônia. Nem sempre são coisas agradáveis, mas a gente precisa conversar. Nós conversamos hoje com a professora Violeta Loureiro. Ela esteve conosco para falar sobre conflitos da Amazônia, direitos humanos e todas as temáticas relacionadas com o desenvolvimento da nossa região. Então você já sabe, sempre nós traremos uma pessoa importante e relevante para discutir temas do mundo contemporâneo, porque a UNAMA é o mundo do conhecimento. Fique conosco, estamos agendados para o próximo programa. Eu aguardo você. Professores e alunos do curso de Gastronomia participam da segunda Feira de Talentos na Estação das Docas. O evento é promovido pelo grupo Amigas Solidárias. O famoso ditado, uma andorinha só não faz verão, é o que impulsiona o grupo Amigas Solidárias, composto por quase 30 mulheres que promovem eventos beneficentes. Desta vez, o grupo realizou mais uma ação de caráter filantrópico. Foi o segundo show de talentos solidários no Teatro Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas. E o que é esse evento? Nós convidamos 18 talentos. Quando nós chamamos talentos, são pessoas como eu, você, amigos que não são profissionais. Eles não podem ser profissionais. O único profissional é quem abre o show. A UNAMA foi uma das parceiras do evento por meio do curso de Gastronomia. Os alunos do curso apresentaram uma receita inovadora de farofa de linguiça de pato. São duas sensações, né? Primeiro, de estar participando como futura gastrônoma, né? Cada ano a gente faz um evento. E segundo, por ter esse prazer mesmo de poder ajudar, de poder cooperar com as pessoas que tanto precisam. O teatro foi transformado em um lounge super charmoso, com serviço de doces e degustação de vinhos. Os cantores Marisa Black e Renan Malato fizeram o show de abertura. Em seguida, foi a vez dos cantores não profissionais mostrarem seus talentos musicais. É muito gratificante receber esse convite, né? Saber que a gente pode usar parte do nosso talento, né, para poder ajudar as outras pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes sentidos assim da vida, né? Toda a renda do evento será revertida para a finalização das obras do abrigo Luz da Fraternidade, situado no bairro da Cabanagem. A UNAMA então participa como solidária na campanha, em parceria, para que a gente possa então, em nome da responsabilidade social, trazer respostas positivas para essas famílias. Quanto mais a gente ajuda, mais a nossa vida melhora. É a lei do universo, né? É dando que se recebe. E é mesmo isso que eu concordo. Não adianta você ter tanta coisa e você não poder doar. Não é hipocrisia. Você doa com aquilo que você pode. A UNAMA promoveu um grande evento neste mês de setembro na área de exatas.
O primeiro Congresso Nacional de Ciências Exatas e Tecnologia reuniu palestrantes de diversos estados, um grande número de alunos, professores e público externo. Os desafios da engenharia civil no país, diante dos avanços tecnológicos, foram uma das questões tratadas na conferência de abertura do primeiro Congresso Nacional de Ciências Exatas e Tecnologia. Outro tema da conferência foi o campo de atuação do engenheiro geotécnico, que tem como tarefa principal entender o impacto das obras humanas no solo e nas rochas. A conferência foi proferida pelo professor da PUC do Rio de Janeiro, Sandro Sandroni, engenheiro civil geotécnico. A mensagem que eu quero passar, que é uma mensagem de as dificuldades e os prazeres de praticar a engenharia, né? Eu vou mostrar casos práticos, eu vou dar uma lista de características da prática da engenharia e depois mostrar casos práticos para ilustrar isso. Durante os 3 dias do evento, a UNAMA recebeu acadêmicos e profissionais de engenharia civil, ambiental e sanitária, arquitetura e urbanismo, engenharia de produção, engenharia mecânica e elétrica e ciência da computação. Além de palestras, dezenas de minicursos e oficinas fizeram parte da programação. Falar de sustentabilidade na Amazônia é uma necessidade, ainda mais que a missão da Universidade da Amazônia é o desenvolvimento da região amazônica. Então, tem tudo a ver e a Universidade está de parabéns. Há 10 anos atrás não se construía como se constrói hoje. Hoje nós temos a preocupação com os projetos, utilizando novas tecnologias, sem perder a sustentabilidade. Veja só, eu falei de engenharia, falei de arquitetura, falei das áreas de informática e sem perder a sustentabilidade, que é a parte ambiental. A recuperação de estruturas, o gerenciamento de resíduos sólidos e a política nacional de mudanças climáticas também foram temas do evento. Para os acadêmicos da UNAMA e alunos de outras instituições, os conhecimentos adquiridos foram valiosos para a vida profissional. Eu quero aprender para que futuramente, eu possa aplicar no mercado de trabalho. Sempre bom participar dessas palestras realizadas, desses congressos, porque assim você aprimora seu conhecimento na área e consegue ter mais valor no mercado de trabalho. Cantor, locutor, entrevistador e professor universitário, Walter Bandeira era tudo isso e muito mais. Conhecido pela voz grave e pelo jeito irreverente, o talentoso artista tinha uma outra habilidade pouco conhecida. Assista a reportagem para descobrir. As aquarelas de Walter Bandeira revelam uma faceta do artista pouco conhecida, a de artista plástico. Cantor, locutor, entrevistador e professor universitário, Walter Bandeira deixava mais resguardado o talento com as tintas e pincéis. Nas obras de arte de Walter Bandeira, podemos perceber todos os aspectos do artista, desde o lado erótico, inspirado nas noites boêmias de Belém, o lado do teatro, que era a verdadeira paixão, e o lado família, que o artista tanto destacava. Eu acho que o Walter tem uma importância pelo trabalho dele em si, que é um trabalho muito bom, e tem importância também no período em que ele trabalhou, porque ele trabalhou num período muito grande, quase 40 anos produzindo, e tem também a importância de situá-lo dentro dos artistas do século XX. 70 obras do artista integram a exposição Walter Bandeira, O Canto da Aquarela, instalada no Museu da Universidade Federal do Pará, em Belém. Desse total, 16 obras foram compradas pelo museu quando Walter ainda era vivo. As outras 54 são do acervo familiar do artista. Apresentar esse trabalho do Walter é muito importante para nós, no sentido de preservar a memória do que nós chamamos artista-professor. As aquarelas desvendam também uma outra face de Walter, o amor pela família. Algumas obras são dedicadas às mulheres da sua família, como a mãe, a irmã e a sobrinha Nara Bandeira. O Walter, vocês falam tio Walter, para mim, ele era um pai, um amigo, ele era uma pessoa que era muito presente, ele tinha muitos afazeres, mas ele conseguia, apesar disso, ser muito presente na nossa vida. Os valores dele, os valores que ele deixou, que ele me ensinou, foi tudo muito com uma base sólida. Walter Bandeira morreu em 2009. A exposição faz parte do projeto Walter 75, que conta com outras iniciativas em sua memória, como um documentário e um show.
A exposição fica instalada no Museu da UFPA até o dia 29 de setembro. O endereço do museu é Avenida Governador José Malcher, 119. A entrada é gratuita. O Espaço Universitário desta semana fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!